Então, uma boa noite a todos, a todas. A AME Santa Catarina abraça a todos e agradece a presença de todos. Nós estamos aqui hoje com a doutora Ivênia, ela é médica veterinária e ela tem uma longa trajetória na AME Brasil, sempre nos trazendo essa temática dos animais, e é com grande alegria que a gente recebe ela aqui na AME Santa Catarina. E para a gente não se alongar, a gente já passa a palavra para ela, então. Muito obrigado, doutor Ivênia. Eu que agradeço, Ramon, agradeço a Eunice, a todo o pessoal aí da Associação Médico Espírita de Santa Catarina, e é com prazer muito grande que eu vejo pela primeira vez algumas pessoas, né? Depois vou me lembrar delas, e também com muito prazer que eu revejo outras, né? Como é o caso da Eunice, como é o caso do Ramon. Eu fico muito feliz duplamente pela tarefa e pela oportunidade do encontro também, que isso é muito importante para todos nós, né? Bom, então vamos falar um pouco da transição planetária, né? O nosso planeta está sendo convidado a subir de nível e vamos fazer um esforço para ajudar o planeta a conquistar mais essa etapa e vamos ver aí a situação dos animais, né? Então, eu preparei na noite de hoje para mostrar para vocês os seguintes tópicos. Primeiro, eu queria falar da nossa casa planetária também em evolução, né? Porque ela está num estágio e vai evoluir para outro estágio. Então, vou falar um pouquinho disso, porque o planeta Terra é a nossa casa planetária, nós estamos em evolução e a nossa casa planetária também, né? Em segundo lugar, lembrar que nós, seres humanos, também somos animais. Então, quando a Eunice me passou esse tema, a situação dos animais no contexto da transição planetária, eu falei, nossa, que bom, porque fica um tema amplo, né? Vai falar não só do ser humano, mas também dos outros animais, né? Porque eu estive ainda esse final de ano, e agora mais recentemente, revendo a classificação dos seres vivos. Porque no meu tempo era diferente, né? Também há tantas décadas atrás, e agora tem uma classificação muito minuciosa, porque também surgiram agentes, né? Que a gente não sabe nem se é ser vivo ou não. Por exemplo, no meu tempo achava-se que o vírus era um ser vivo. Agora ele é considerado à parte, né? Porque ele não tem vida própria a não ser dentro de célula de outro organismo vivo. E, por exemplo, no caso da doença da vaca louca, o agente não é um vírus, não é uma bactéria, não é um protozoário, é uma proteína, né? Então, surgem tantas coisas que, de vez em quando, a biologia para e fala, espera aí, a gente precisa rever esse assunto. Então, mesmo dentro dessa nova classificação, desculpa, os seres humanos fazem parte desse grande grupo chamado Animalia. Portanto, os seres humanos também são animais. Quando a gente vê a gente para nessa fotografia do hoje, do agora, a gente tem dificuldade de perceber isso, porque a gente fala, nossos seres humanos, né? A nossa espécie tem uma evolução cognitiva muito grande, e os outros animais parece que estão tão distantes, né? Mas quando a gente volta o filme do nosso processo evolutivo, e a gente vê que todas as espécies do gênero humano partiram de Australopithecus, que eram macacos, isso está confirmado na Gênese, né, de Kardec. Então, a gente fala, puxa vida, de fato, os seres humanos também são animais, né? Então, vou falar um pouquinho disso. Os seres humanos, depois, e os outros animais. Como é que é o relacionamento hoje da nossa espécie, os sapiens, com os outros animais? Vou falar um pouco do modelo antropocêntrico, né, de domínio da natureza, lembrando que o antropós do grego é ser humano, e a nossa cultura, ela ainda é centrada no bem-estar do ser humano prioritariamente, né? Os animais têm a gente tem uma visão utilitarista ainda em relação aos animais. E já existem órgãos internacionais avaliando, através desse indicador chamado pegada ecológica, o desgaste que nós estamos promovendo no planeta, não? É chamado de pegada ecológica. A proposta de um novo modelo que diz respeito à parte moral, né, que está bem inserida
no terceiro pé da doutrina espírita, a própria doutrina espírita como recurso para essa evolução moral, né? Porque Kardec sempre definiu a doutrina como sendo uma ciência de observação do fenômeno mediúnico, o aspecto filosófico que faz a reflexão do significado do conhecimento, e tudo isso com consequências morais que dizem respeito às nossas escolhas. Então, está na hora de nós escolhermos condutas mais adequadas, não só entre nós seres humanos, mas também para com os outros animais e para com toda a natureza, né? E depois umas mensagens finais. Está errada a palavra final ali. Bom, então vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, né, no item 3, capítulo 3, item 4, que trata das diversas categorias de mundos habitados, então a gente só lembrando, porque já sabemos disso, né? A Terra já passou pelo estágio de mundos primitivos, onde aconteceram as primeiras encarnações da alma humana. Depois nós já evoluímos para o planeta de expiação e provas, que a Terra ainda está nesse patamar, né, onde o mal predomina. Estamos em crise de transição planetária, porque estamos pretendendo o terceiro nível, que é planeta de regeneração, onde a alma adquire novas forças. Depois vem mundos felizes, em que o bem supera o mal, e finalmente mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros. Nós temos ainda um longo caminho pela frente, né? Para conquistar um certo nível de bem-estar, né? Só nos mundos felizes é que o bem supera totalmente o mal, porque no de regeneração nós vamos ter assim um certo alívio, a nossa alma vai estar com novas forças, mas ainda é um período de bastante trabalho e bastante investimento, né? Bom, quando a gente fala nos diferentes ciclos evolutivos dos planetas, a nossa Terra já passou pelo primeiro, mundos primitivos, está no segundo e está pretendendo o terceiro. Bom, em cada fase existe a transição de uma fase para outra, ela tem um período, não é? Porque eu sempre costumo dizer insistentemente que, em se tratando de evolução, tudo é processo. Não tem nada que aconteça assim, plim, e de uma hora para outra mudou o quadro, ficou tudo mais bonito, né? Não foi de uma hora para outra que o ser humano se tornou ser humano, ele começou a encarnar em corpos de macacos, teve um período longo de transição, a própria antropologia hoje reconhece isso, né? Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a gente vai, nesse período de transição em que nós nos encontramos, do planeta de expiação e provas para a regeneração, é um período de trabalho, de proposta, de boa vontade e de esforço, né? Não é a Terra que vai ser promovida e nós vamos embarcar nesse planeta azul e vai ficar tudo bonito para nós. Não. A Terra vai para o planeta de regeneração, vai para a fase de regeneração, se nós, seres humanos, fizermos por merecer essa condição, né? Porque não é o planeta geologicamente falando, mas é o planeta enquanto criação divina. Então, estamos nessa fase. Bem, falando do nosso planeta, da nossa Terra, eu peguei esse documentário da National Geographic, Construindo o Planeta. Então, vamos rever algumas coisas para a gente perceber como a nossa história, a história do universo, da Terra é longa, mas nós, como sapiens, nós estamos aqui desde ontem só, né? E a nossa responsabilidade para o planeta já é muito grande. Vamos só rever. Então, segundo essa grande teoria do Big Bang, é uma teoria. Eu conversei com um amigo meu que é espírita, ele é professor de astrofísica lá na USP, e ele falou, olha, é uma teoria. Então, é assim, ela é aceita por grande parte dos astrofísicos, dos biólogos, mas é uma teoria, né? Porque nós não temos acesso à verdade universal. Nós temos acesso a alguma coisa que nos aproxima da verdade. Então, segundo essa teoria, essa hipótese, o universo resultou de uma grande explosão, né, o Big Bang, que aconteceu há 3,7 bilhões de anos. Nessa grande explosão, então, pedaços de
ou aglomerados de matéria formaram os planetas, e tudo que existe, inclusive no nosso planeta, inclusive o nosso corpo físico, resulta dessa grande explosão. A ponto de Carl Sagan, que além de astrofísico era biólogo, ele disse assim uma vez que até o nosso corpo físico é formado dessa poeira cósmica, resultante dessa grande explosão, né? Então, a gente pode falar que nós somos poeira das estrelas, usando uma expressão bem poética, né? Eu achei interessante. Depois, a Terra, começaram esses fragmentos de matéria a se juntar numa bola incandescente há 4 bilhões e 54 milhões de anos. Então, segundo também essa fonte, a vida deve ter vindo de fora, como toda a água que nós temos no planeta, e através de moléculas probióticas, há 3,8 bilhões de anos, por tempestades de meteoritos, vieram essas proteínas para cá e acabaram se formando no fundo dos mares mornos esses seres vivos, as bactérias procariontes. São as mais simples, né? Aliás, as bactérias são procariontes, são células procariontes porque não tem núcleo, né? E depois, segundo Bruce Lipton, naquele livro A Biologia da Crença, durante 3 bilhões de anos, só existiram bactérias aqui, só células procariontes, né? E depois, durante só há 750 milhões de anos, é que esses seres começaram a fazer colônias multicelulares, a custa delas é que hoje nós existimos, porque tudo isso foi sofrendo um processo evolutivo, foram se formando seres mais complexos, mais complexos, mais complexos, e estamos hoje nessa situação, né? De alguns seres assim com constituição orgânica bem complexa, como é o caso dos mamíferos, dos primatas, e entre eles o próprio ser humano, né? Bom, chegando mais perto de nós, tem o grupo dos hominídeos, é o grupo dos grandes primatas, né? Hoje também é uma nova denominação, porque antigamente a gente chamava de antropóides, depois de hominoides, agora tem dois termos novos. Hominídeos é o grupo dos grandes primatas, que surgiu mais ou menos há 7 milhões de anos, e depois tem o termo hominíneo. Os hominíneos correspondem aos seres humanos que a antropologia reconhece como espécies humanas e todas as espécies ancestrais que lhe correspondem. Então, esses hominídeos começaram com os australopitecos. Austral quer dizer sul, pitecos, macaco. Então, eram macacos de postura tendendo à ereta que viveram na África, no sul da África, começaram a aparecer há 5 milhões de anos, né? Então, são os hominíneos. E as espécies que tenderam à fase humana começaram a encarnar nesses australopitecos há 3,2, alguns autores falam até em 2,5 milhões de anos atrás. Então, essa é a nossa história, a história da nossa casa, a história do universo, segundo essa fonte que eu estou referindo para vocês, né? Bom, então vou mostrar outra figura, olha. Então, somos todos animais, né? Da série animal, fora as bactérias, fora fungos, fora uma porção de outras coisas. Bom, então o grupo dos hominídeos contempla todos os grandes primatas. Então, juntando hoje, nós temos seres humanos, temos os chimpanzés, gorila, orangotango, os bonobos, né? Os grandes primatas. Agora, vocês viram que essa linha evolutiva aqui, olha, porque nada mais é linear, né? A gente entende que a evolução não se faz linearmente. Desse passou para esse, passou... Não. Vem vindo uma coisa assim, que é simbolicamente em árvore ou nesse formato. Então, é assim, tem um tronco, desse tronco resulta um tronco filho que deu os orangotangos.
outro tronco deu os gorilas, outro tronco deu os chimpanzés. A partir do tronco do qual se separaram os chimpanzés, é dos hominíneos. Então, aqui onde eu estou com a seta, olha, tem os australopithecus, depois o Homo habilis, os outros, e nós aqui, os sapiens. Então, é um termo muito novo, nos últimos anos que surgiu esse termo, dos hominíneos, né? Que contempla, repito, os seres humanos e as espécies ancestrais a ele relacionadas. Chimpanzé não é hominídeo, não está nos hominídeos, nem gorila, nem orangotango. Aí é um grupo maior que contempla os hominídeos, né? Bom, também nesse gráfico aqui do Museu de História Natural de Londres, também isso se confirma, porque a gente tem aqui há uns 7 milhões de anos, lá começam os hominídeos, né? Depois vem vindo aqui, já começa a entrar os australopithecus em 5 milhões de anos, e depois os seres humanos, as espécies que vão se tornar humanas entre 2 e 3 milhões de anos. É mais ou menos isso. Bom, então vamos lá. Algumas coisas que eu estou falando para vocês, eu absorvi desse curso online que está disponível na internet, A Saga da Humanidade, que ele foi ministrado por esse professor Walter Neves, professor de antropologia lá do ICB, do IB da USP. Eu fiz um curso com ele há muitos anos, ele tem esse curso totalmente disponível na internet, são 12 aulas, eu assisti de novo, tomei anotações, então ele está falando, ele usa muito esse termo hominíneo, né, para diferenciar dos hominídeos. Bem, outra referência que eu tenho também é desse livro, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari, professor de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. É um livro muito didático, muito oportuno, tem assim, informações muito importantes. Tanto o professor Walter Neves quanto o Harari, eles falam isso. As diferentes espécies do gênero humano, portanto, os hominíneos partiram do Australopithecus afarensis, que viveu no sul da África entre 3 a 2 milhões de anos atrás. O professor Walter Neves, ele fala mais em 3,2 milhões de anos. O Harari fala em 2,5 milhões de anos. E o professor Walter Neves, numa das aulas, ele justifica e diz assim, olha, pessoal, a antropologia é a ciência mais inexata que existe. Porque a cada pedacinho de osso que se encontra, vai se fazer o DNA, é outra espécie, aquilo que eu falei ontem não é mais, muda, não é? Então, os dados em antropologia, eu já vou falar para vocês, são muito imprecisos, viu? Mas é mais ou menos por aí, eu estou citando a fonte para vocês. Bom, então eu vou colocar aqui, pessoal, segundo esse curso do professor Walter Neves, algumas espécies, umas poucas, né? Porque existem muitas, existiram muitas. Então eu pus lá o Australopithecus, que é a nossa tataravó, né? Depois o Homo habilis, o Homo erectus, o heidelbergensis, o homem de Neandertal e a nossa espécie que é o Sapiens. Tem também antes dos Sapiens o Sapiens antigo, né? Bom, então a antropologia te pergunta assim, olha, saindo do Australopithecus, qual das espécies já é humana? Olha, mas é uma briga isso, gente, que olha... Então é assim, esse coitadinho aqui, olha, o Homo habilis, apesar de estar catalogado como Homo, hoje ele não é considerado pela maior parte dos biólogos e antropólogos como pertencente ao gênero humano. Ele está no limbo, né? Porque estudos feitos em morfometria, em DNA, mostram que ele tem características mais próximas do Australopithecus, que é macaco, do que do Homo erectus, que já é a primeira espécie considerada como ser humano. Bom, então, essa espécie Homo habilis e outras que estão aqui perto dele estão nessa fase intermediária, né? E depois eu vou comentar depois alguma coisa para vocês. Então, esse aqui, olha, o Homo erectus, que viveu entre 2 milhões, 1 milhão, 1,8 milhão de anos, mais ou menos, ele já é considerado a primeira espécie chamada assim. Esse é um ser humano.
de acordo com as nossas medidas do Sapiens, porque ele já tem o nosso biotipo. Ele tinha 1,70 m de altura, mais ou menos 70 quilos. Do ponto de vista cultural, ele tinha algumas coisas evoluídas, e o cérebro dele também tinha um volume considerável, Homo erectus. Bom, então vamos indo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, pessoal. Olha os dilemas que surgem. Esse Homo habilis, que ele é considerado pela antropologia, ainda está sob júdice, não se sabe bem se ele é mais macaco ou pode ser considerado ser humano. Se eu for me referir a ele do ponto de vista espiritual, eu vou dizer que ele tem princípio inteligente ou espírito. Porque lá, acho que é 607A do Livro dos Espíritos, está dizendo, né, que é nesses seres, os animais, que o princípio inteligente ele faz um estágio evolutivo, depois sofre uma transformação e se torna espírito. Então, alguns companheiros, mesmo do meio espírita, acham assim, transformou plim e virou espírito. Não é assim, é um processo. Olha, na minha leitura, essa fase aqui, olha, desde o Australopithecus até o Homo erectus, que é a primeira espécie do gênero humano, olha, com certeza esse período tem mais de 1 milhão de anos, não é? Então, esse indivíduo está entre o que nós chamamos de princípio inteligente dos animais e espírito da fase humana, não é? Porque tudo é processo. Aliás, chamar o princípio inteligente dos animais de princípio inteligente e do ser humano de espírito é uma mera convenção, né? Porque, em essência, eles são a mesma coisa, é o mesmo princípio, apenas em estágio evolutivo diferente. Eu adoro a estrutura da doutrina espírita porque não tem respostinha pronta. Tudo depende do nosso trabalho, do nosso esforço e do nosso estudo. Quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos entrando em dilemas. E através da socrática, do método socrático, né, da dialética socrática, de conversando, fazendo lives, depois no final da live a gente interagindo, é que nós vamos aperfeiçoando o nosso entendimento, não é? Então, é por aí que a gente caminha. Bom, então eu quero dizer para vocês agora, meus amigos, do pioneirismo da doutrina espírita, né? Até agora eu falei do Harari, que agora esse livro que eu tenho dele é da 25ª edição, é 2017. O professor Walter Neves, e agora também bem recente, 2018. Tudo o que eles falaram está escrito na obra espírita de Kardec, Gênese, no capítulo 11, cuja primeira edição é de 1868. Nesse capítulo tem o item Hipótese sobre a origem do corpo humano. Eu vou mostrar para vocês o que está escrito lá. Vocês já sabem, mas eu vou rever. Item 16. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. Não são aqueles espíritos saindo da animalidade primitiva, como diz André Luiz, e entrando no período de humanidade que começaram a se encarnar em Australopithecus? Olha o item 16. Como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que surgiram na Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior e, sem dúvida, não muito mais quanto à sua inteligência. Não é o caso do Homo habilis? Não é que os antropólogos estão achando, bom, esse cara não é nem tanto macaco, mas também ainda não é ser humano. Está no item 16 da Gênese, há mais de 160 anos. Então, o pioneirismo da doutrina espírita em termos evolutivos é, assim, imbatível. Porque Harari, o professor Walter Neves, ou seja, a história, a antropologia, a biologia de hoje, estão confirmando plenamente o que está escrito na Gênese de Kardec. Bom, vamos para outro tópico. Os seres humanos de hoje e os outros animais. Como é que nós nos relacionamos com os animais hoje em dia, né? Então, olha, a gente voltando o filme, a gente vai ver, olha, quando nós estávamos lá nos mundos primitivos,
a nossa figura era de caçador e coletor, né? Então a gente andava, caçava um animal, encontrava algum fruto, pegava aquele fruto, algum vegetal, levava também onde estava o agrupamento lá. Então nós éramos meramente caçadores. Eu coloquei aqui vários estágios, né? Aqui, por exemplo, já a partir de algumas espécies chegando no Homo erectus, já tinha pintura, as pinturas rupestres, né? Nas cavernas. Então, a gente não tinha impacto nenhum na natureza e também em relação aos animais, nós éramos caçadores para o nosso próprio alimento, né? Bom, diz o Harari, esse livro dos Sapiens, que esses seres que estavam evoluindo tiveram, de repente, um salto tecnológico representado pelo domínio utilitarista do fogo. Então, a gente estava lá vivendo nas cavernas, na era da Pedra Lascada, de repente tinha uma tempestade, um raio atingiu uma árvore que pegava fogo. A gente ficava muito assustado, mas depois a gente via um foguinho ali perto, tal, a gente chegava perto, sentia que aquilo gerava um calor, a gente percebia que os predadores não chegavam perto do fogo. O que a gente fez? Aos poucos, dominou utilitaristamente o fogo, levou para dentro da caverna, começou a aquecer o nosso ambiente, nos livrava dos predadores e também, uma coisa importante, cozinhava a nossa carne, a carne que a gente caçava dos animais. Então, o domínio utilitarista do fogo foi um salto tecnológico de máxima importância. Aconteceu há mais ou menos 300 mil anos. Então, nisso, já o Harari acha que participava o Homo erectus, que já era ser humano, o Neandertal e o Sapiens antigo, né? Que foi uma espécie anterior à nossa. Diz o Harari que esse foi o primeiro impacto do ser humano em relação à natureza. E a medida de impacto do ser humano na natureza é representada pela chamada pegada ecológica, né? Então, a gente começou a mexer na natureza, a alterar alguma coisa na natureza a partir daí, com o domínio utilitarista do fogo. Que bonito, né? Bom, mas progredindo, e a gente pode ver essa evolução no livro do Herculano Pires chamado O Espírito-Tempo. É fantástica a análise que Herculano Pires faz desse estágio de mundos primitivos, depois dos nossos assentamentos, que ele chama de horizonte agrícola, né? Então, mais ou menos entre 50 mil anos a 12 mil anos, nós começamos a ter um domínio maior da natureza, com os assentamentos. Porque, assim, qual é o elemento mais importante para o ser vivo? É a água. Então, quando a gente ficava andando como nômade, caçando e coletando material da natureza, quando a gente achava uma fonte de água importante, a gente parava ali. Fosse à beira do mar, de um lago, uma fonte natural, um rio, então a gente parava ali. Essa é uma fase importantíssima do desenvolvimento do ser humano, porque a gente trouxe a natureza para dentro do nosso domicílio, fazendo o quê? Duas coisas. Fazendo plantação, cultivo de alimentos e fazendo domesticação dos animais. Então, os animais eram domesticados, cultivados, abatidos, e a gente plantava e colhia. Então, a gente não ficou mais andando por aí como nômade. A gente trouxe os elementos da natureza necessários para perto de nós, né? Nos assentamentos, é o chamado horizonte agrícola. Aí nós já tivemos grande domínio da natureza, com plantio e particularmente com domesticação dos animais. Então, maior impacto, né? Então, a relação do ser com os animais, com os outros animais, ela já foi se modificando muito através desse período chamado Paleolítico Superior, né? E também, à medida que esse ser humano foi evoluindo, diz Herculano Pires no livro O Espírito-Tempo, ele foi evoluindo da figura de simples observador da natureza para a figura de pensador, porque ele começou a se relacionar melhor, mais de perto com os companheiros, ele começou a perceber uma semente que ele punha na terra, ela começava a germinar, ele começou a ver os animais crescerem, se reproduzirem. Aos poucos, ele foi se tornando pensador.
E nessa figura de pensador foi aparecendo o comportamento simbólico. Ele fazia ritual em sepultamentos, ele começou a usar vestimentas, ornamentos e algumas manifestações artísticas, como é o caso das pinturas rupestres no interior das cavernas, né? É o que os sociólogos chamam de cultura. A chamada cultura começou a aparecer a partir dos assentamentos, né? Do domínio da natureza. Então, essas pinturas já mostravam bem o relacionamento do ser humano com os animais. Bom, vamos chegando aqui até a nossa espécie, né? Vamos pelo Harari, nesse livro Sapiens, Homo sapiens, a nossa espécie. Olha que beleza de nome que nós temos, né? A gente está destruindo a natureza, a gente está em guerra, em conflito, mas nome bonito nós já temos. Por quê? Nós é que demos nome à nossa espécie, então a gente já caprichou, né? No nome, pelo menos, não no nosso comportamento, mas pelo menos no nome. Homo sapiens, a nossa espécie. O Harari tem umas informações importantes. Olha, o sapiens é só uma das espécies do gênero humano e também não é a última. Não é a última, não é o ponto final da linha. Ele diz que, isso eu procurei na internet, o Museu Nacional de História Natural aqui do Brasil tem uma lista de 21 espécies de hominíneos. Não é só de espécies humanas, mas daquelas espécies, a partir do Australopithecus, né, que resultaram nas espécies que deram a origem à fase humana. 21 espécies de hominíneos, né? E diz o Harari que a nossa espécie ela se diferenciou há 200 mil anos. Mas há 100 mil anos, nós não estávamos sozinhos como hoje. Nós convivemos com 6 outras espécies do gênero humano, em diversos locais. Haja vista o fato de que na Europa, os vários estudos feitos sobre DNA do povo europeu mostram uma grande porcentagem de outras espécies, principalmente de Neandertal. Tem locais da Europa em que o DNA da população tem 20% de participação do Neandertal, o que mostra que o Sapiens conviveu com o Neandertal, né? Se reproduziu com o Neandertal, com o Sapiens antigo. Então, nós convivemos com 6 outras espécies em diversos locais. Agora, o Harari não deixa claro, mas ele conta assim, sempre que o ser humano, o Sapiens, chegou num lugar onde tinha outra espécie, essa outra espécie acabou se extinguindo. Eu fico preocupada com isso, viu? Porque não está claro por que as outras espécies desapareceram, né? Mas todas as espécies apareceram. Nós hoje vivemos aqui, desde 13 mil anos, o Sapiens é a única espécie do gênero humano, de todos os hominídeos que sobreviveu aqui no planeta. Não sei se a gente vai conseguir acabar com a própria espécie, né? Bom, então continua o Harari dizendo assim, olha, só um minutinho. Nesses 200 mil anos em que surgiu o Sapiens, nos primeiros 50 mil anos não aconteceu nada. Ele fala assim, os humanos pré-históricos eram animais insignificantes, cujo impacto sobre o ambiente não era maior do que o impacto produzido por gorilas, vagalumes ou águas-vivas. Agora, depois desses 50 mil anos, aconteceu uma verdadeira revolução cognitiva. Aumento do cérebro dessas espécies com a expansão do polo frontal. O polo frontal tratou bem disso no livro que eu escrevi junto com os meus amigos Sérgio Lopes e Décio Iannoli Júnior. O polo frontal tem a ver com funções cognitivas, ou seja, intelectivas, e moral, né? E moral. Coincidente, esse desenvolvimento do cérebro humano com a chamada explosão crialítica do Paleolítico Superior. Eu vou falar das duas coisas. Vamos falar primeiro do desenvolvimento do cérebro humano, né? Com esse desenvolvimento do polo frontal, é que o ser humano teve capacidade, desde o Sapiens antigo, por aí, a ir migrando da figura de observador como nômade para a figura de pensador, que também se aconteceu num processo
que Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, chama de processo de racionalização. Ou seja, de transferência do que ele observou no terreno do concreto para o mundo das ideias. Porque, com base em Bosano, Ernesto Bosano, Herculano diz assim: o homem discussão do mundo das ideias, o conteúdo é migrado da figura de observador através do processo de racionalização para o mundo das ideias. Que bonito que é esse estudo de Herculano, que eu recomendo, né? Bom, então, o que aconteceu? Uma explosão do polo frontal aconteceu. Porque, olha, eu trouxe aí o crânio de 4 espécies. Crânio, pessoal, não é sinônimo de cabeça. Crânio é a parte óssea da cabeça, né? Tem a parte óssea e as chamadas partes moles. Então, olha, da esquerda para a direita, o Homo habilis, aquele coitado que está sob júdice, depois o Erectus, o Sapiens antigo, e aqui na extrema direita, a nossa espécie, que é o Sapiens moderno. Então, de todo o crânio, a parte que mais se desenvolveu, sem dúvida, foi a região frontal. E repito, que trabalha o cérebro, os lobos frontais, com funções cognitivas e moral. Mas tanto se falou em expansão do polo frontal, que a gente vai procurando e acha. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec já fazia aos espíritos. Kardec perguntou: pode-se induzir uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Porque, como Kardec foi contemporâneo de Darwin, ele já estudava o processo evolutivo também, ele já tinha noção do processo evolutivo. Então, ele está perguntando: o indivíduo que tem o cérebro bem desenvolvido, isso lhe confere qualidades intelectuais e morais? Olha a resposta dos espíritos. Não confundais o efeito com a causa. Não são os órgãos que dão ao espírito as faculdades, mas as faculdades do espírito é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Olha quanto desenvolvimento do espírito foi necessário para que o cérebro humano tivesse o desenvolvimento que tem. Eu sugiro que quem tiver interesse em resolver e estudar mais profundamente esse assunto, vai lá no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10. Esse estudo do desenvolvimento do cérebro, do pensamento fragmentário para o pensamento contínuo, da aquisição da linguagem, é maravilhoso. Está minuciosamente descrito por André Luiz, Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10. Bom, então, pessoal, toda essa coisa do ser humano, esse comportamento antropocêntrico de subjugação e exploração da natureza, ele está baseado ainda nesse paradigma, né? Que tem resíduos. Nós vivemos sob forma e todos os seres abaixo têm que lhe servir, não é? Então, o que é o antropocentrismo? Forma de pensamento comum a certos sistemas filosóficos e crenças religiosas que atribui ao ser humano uma posição de centralidade em relação ao universo. Por exemplo, desde o século IV a.C., Aristóteles, filósofo famosíssimo, importantíssimo, ele considerava que a Terra era o centro do universo e essa pirâmide aí é chamada pirâmide aristotélica, considerando o ser humano lá na centralidade do universo, né? Continuando, espécie à parte, a única com capacidade de sentir, pensar e sofrer. Isso já caiu completamente, porque o próprio espiritismo, a própria ciência acadêmica, reconhece que os animais são seres sencientes, que sentem, que pensam e que sofrem, né? A própria doutrina espírita fala isso. Bom, então, na chamada Revolução Científica do século XVII, quando vários filósofos conseguiram tirar o conhecimento das amarras da religião, um deles foi Francis Bacon, extraordinário.
Ele é quem implantou o racionalismo como base da ciência aplicada. Ele preconizava o conhecimento exotérico, não esotérico. O que era o conhecimento exotérico? O conhecimento da natureza, conhecimento para fora de nós. Porque ele dizia assim, nós precisamos conhecer profundamente a natureza para explorá-la em nosso benefício. Tem um texto de Bacon em que ele diz assim, olha, se necessário, devemos torturar a natureza como faríamos a uma mulher para extrair os segredos. Olha, naquele tempo, a nossa figura de feminina, como era considerada por Francis Bacon, né? Então, assim como se torturaria uma mulher para extrair os segredos, também deveríamos torturar a natureza para extrair os segredos em nosso benefício. Outra figura do século XVII é Descartes também. Então, ele dizia assim, por influência religiosa, que sensibilidade era atributo da alma, e só quem tinha alma era o ser humano. Os animais eram máquinas automatizadas, portanto, eram coisas insensíveis, né? Daí a visão utilitarista que a gente até hoje tem em relação aos animais, né? Então, nós herdamos desse paradigma antropocêntrico ainda a visão que temos, que é uma visão utilitarista em relação aos animais. Bom, então, quando a gente vê o nosso lobo frontal, que trabalha com cognição, né, com a parte intelectiva e com a parte moral, vamos ver a parte intelectiva como é que está, né, o progresso cognitivo. Ah, está muito bem. Nós temos conquistas no plano lá da astrofísica, da medicina, dos transportes, da telecomunicação, coisas extraordinárias, né? Temos coisas extraordinárias. Agora, a que preço? A que preço? Então, a WWF, que é uma entidade europeia que trabalha com preservação do meio ambiente, ela criou esse índice chamado pegada ecológica, para medir, para avaliar o nosso comportamento em relação ao desgaste do planeta, né? A minha filha caçula, Laura, que é agrônoma, ela trabalha com pegada ecológica. Então, o índice para medir a pegada ecológica é chamado de hectare global. Então, vamos ver algum dado aqui da WWF. A média mundial limite de pegada ecológica hoje seria de 1,8 hectares globais por pessoa. Nós já estamos com o índice de 2,7. Ou seja, já ultrapassamos o limite de desgaste do planeta, estamos 9/10 à frente. Diz a WWF, hoje nós precisaríamos de 1,5 planeta para manter o nosso padrão de vida. E se isso continuar em 2050, nós vamos precisar de 2 planetas. Nós temos 2 planetas? Não, nós temos só um, então nós precisamos reformular o nosso modo de vida, né? Porque a biocapacidade do nosso planeta está em grande risco com perda acelerada da biodiversidade, ou seja, do ponto de vista da pegada ecológica, o nosso planeta já está em colapso, em colapso. E a nossa espécie em relação ao progresso moral? Ah, está muito ruim. Essa coisa do aborto está disseminada praticamente em todos os países. Eutanásia neonatal está na Holanda, já disseminou, já contaminou a Bélgica, já contaminou a Alemanha. Hoje em dia, o doutor Eduardo Weinhager já preconiza a eutanásia também para doentes psiquiátricos graves. Na Suíça existem clínicas de suicídio assistido. Então, do ponto de vista moral, nós estamos muito comprometidos, né? Então, como é que nós vemos hoje a atuação nossa? A gente trata deles, tem ração premium, tem carinho, dorme na nossa cama. Tá, isso tá aí, tá. Nós alimentamos, aqueles que são criados industrialmente para abate, aqueles que são usados em pesquisa, a gente nem sabe como é que eles são usados lá, né? Aqueles que são utilizados nos deprimentes espetáculos de diversão,
como espetáculo de tourada, vaquejada, rinha de galo, rinha de pitbull, puxada de cavalo, que tem aí em Santa Catarina, infelizmente, que tem também, às vezes, escondido aí a farra do boi. Tudo isso o que é? Por que acontece? Resíduos do paradigma antropocêntrico. Né? Será que nós precisamos hoje de ainda manter esse comportamento de paradigma antropocêntrico? Não precisamos. Nós temos que mudar. Né? Olha o que diz aliás, Alexandre, no livro de André Luiz, Missionários da Luz. Ele diz assim, olha, a missão do superior, se é que nós podemos nos considerar superiores, é de amparar o inferior, os animais, e educá-lo. Sem amor para com os inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Isso está no livro Missionários da Luz de André Luiz, capítulo 4. Por exemplo, Alexandre, num longo texto, ele nos dá uma lição pesada. Ação carnívora, Alexandre diz assim: a nossa inteligência, tão fértil na conquista de tantos avanços tecnológicos, já teria como obter recursos proteicos para a nossa alimentação, que não nas indústrias da morte. Ai, a gente fica envergonhado quando lê essa coisa, né? Meu Deus, nós já temos recursos para poupar os animais da criação industrial, do abate industrial. Não é? A situação está muito difícil com a alimentação carnívora. Por exemplo, no Brasil existem 200 milhões de pessoas aproximadamente. Sabe quantos bois existem no Brasil? Mais do que seres humanos. 220 milhões. Cada boi pesa no mínimo 7 vezes mais que um ser humano. Então, a maior produção de grãos aqui no Brasil, de soja, de milho e outros, é para alimentar frango, porco, os suínos, boi, para depois a humanidade comer esses animais. Né? Nós precisamos rever as coisas. Estamos passamos do limite já, né? Segundo a WWF. Bom, esse nosso atraso moral está acontecendo por quê, afinal? Eu fui no Livro dos Espíritos e achei. Questão 785, lá está escrito assim: o progresso intelectual, cognitivo, avança sempre. O progresso moral tem 2 obstáculos no caminho: o orgulho e o egoísmo. O orgulho e egoísmo são características peculiares do paradigma antropocêntrico. São peculiares, né? Porque ele é hierárquico. Toda vez que nós estabelecemos hierarquia no sistema, entram essas 2 vertentes, o orgulho e o egoísmo, se não tomarmos cuidado. Né? Bom, então, quando a gente fala em moral, também lá no Livro dos Espíritos, questão 629, Kardec perguntou, afinal, que definição se pode dar à moral? Olha o que os Espíritos responderam. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem para o bem de todos. E nesse todos estão também os outros animais, né? Não são só os seres humanos. São os hominíneos, os hominídeos, a classe animal e tudo, todo o planeta, toda a criação divina, né? E se agirmos fazendo o bem para o bem de todos, observaremos a lei de Deus, né? Então, o nosso progresso moral, pessoal, é o que está faltando. E para relacionamento com outro ser humano e com os animais e com a natureza, precisamos fazer o nosso progresso moral. Em toda a obra espírita existe um chamamento para isso. Olha na Revista Espírita de Kardec, do ano de 1859. Está escrito lá: o objetivo da sociedade ciência espírita. Ela vai mais longe, estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nestas que está a sua verdadeira utilidade. Então, olha no Livro dos Médiuns 303. O objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. E moral tem a ver com escolhas, né? Então, por isso que Kardec define a doutrina espírita como sendo ciência, onde se adquire conhecimento,
o aspecto filosófico, onde se faz a reflexão do significado do conhecimento com consequências morais que estão fundamentadas nas nossas escolhas, né? Na seguinte, 780A, Kardec pergunta: como o progresso intelectual, já que está junto lá no lobo frontal, pode conduzir ao progresso moral? Resposta: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Não é o que está escrito na 629 do Livro dos Espíritos? A compreensão do bem e do mal. Agora, para a gente separar o que é bem e o que é mal, nós temos que conhecer. Por isso que eu digo sempre, insistentemente, que o aspecto moral da nossa doutrina, ele é fruto do conhecimento. Por isso que a nossa doutrina vem conhecimento, reflexão filosófica, consequências morais. Porque nós vamos escolher em função do nosso conhecimento. Não é? Olha, escolher outra vez aí. Escolher é o principal verbo do processo evolutivo. Bom, precisamos viver as situações e ter esforço e vontade, né? Bom, então, desde quando a Terra se encontra nesse processo de transição planetária, né? Nós estamos chegando. Na Gênese de Kardec, que é lá de 1868, a primeira edição, no capítulo 18, que se chama Final dos Tempos, então está escrito assim, olha: nosso globo, como tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. A humanidade realizou até agora incontáveis progressos do ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-nos ainda o imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para assegurar o quê? O seu bem-estar moral. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. É um movimento que se opera no sentido do progresso moral. Olha quanto chamamento do planeta depender de nós. Na 789, lá está escrito: a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco. Por isso que no Evangelho, capítulo 17, item 4, nós lemos: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, tem pouco chamamento para o progresso moral na doutrina? Não, tem muito chamamento. A gente é que não presta atenção, né? Bom, estamos terminando. Então, hoje, pessoal, nós temos um conhecimento grande da verdadeira natureza dos outros animais. Pela doutrina espírita, nós sabemos que são seres espirituais em evolução. Pela ciência, sabemos que são seres sencientes, que sentem, que pensam, que sofrem. Eles têm todos esses atributos que eu coloquei aí, né? E que a gente já falou em outros contatos, né? Eles têm inteligência, sensações, sofrem física e mentalmente. Eles têm tudo, né? Bom, então vamos lá. Tudo isso que eu falei para vocês aí sobre o verdadeiro conhecimento dos animais está nesse meu livro, como é que eu chamo? A Questão Espiritual dos Animais. Ele tem o formato impresso, tem o formato e-book e tem um curso que eu gravei em 15 aulas sobre o conteúdo do livro. Está disponível na internet, gratuitamente no site www.amisãopaulo.org.br/ensino/ essa figurinha aí do jogo da velha, cursos. Aí aparecem os cursos, vocês clicam em cima desse curso, A Questão Espiritual dos Animais, né? Bom, então, pergunta final. Conhecendo a verdadeira natureza dos animais e vendo que esse paradigma antropocêntrico é ultrapassado, é inadequado, eu pergunto: nós temos o direito de dispor dos animais como nós fazemos ainda hoje, dos outros animais, né? E eu fico preocupada quando o sofrimento dos animais é da nossa responsabilidade. Nesses 3 setores: produção industrial e abate de animais, utilização de animais em pesquisa, que não vai acabar agora, mas a gente tem que procurar melhorar. E uma coisa que já devia ter acabado é a utilização de animais em espetáculo de diversão, né? Como esse caso da vaquejada, tourada e outras coisas do tipo, né? Bom, então,
Vamos à etapa final, que é de algumas mensagens aí, de seres luminosos, como é o caso desse filósofo antigo, Jeremy Bentham, filósofo inglês. Ele diz assim, olha, nós temos que resgatar o nosso sentimento de compaixão para com tudo e para com todos. Não importa saber se os animais são capazes de pensar ou de se comunicar. Basta saber se eles são capazes de sofrer. Eles sofrem? Sim, nós sabemos que eles sofrem. Pronto. É o bastante ao limite para nós respeitarmos os animais, né? Termos compaixão, poupar a sua vida e a sua capacidade de sofrimento. Mas eu sou otimista, sabe, pessoal? As coisas estão melhorando. Por exemplo, essa caça-raposa lá no Reino Unido, tradição desde o século XVII, né? Desde o século XVII, ela já está proibida desde 2005, né? Então não tem mais essa barbaridade lá. Também na Espanha, as touradas estão proibidas desde 2012. Não em toda a Espanha, porque os madrilenhos são muito teimosos. Mas na região da Catalunha, cuja capital, né, digamos assim, simbólica é Barcelona, lá não tem tourada desde 2012. Olha que beleza, né? As coisas vão progredindo, né? Então, o próprio Emmanuel, nesse livro Emmanuel, no capítulo sobre os animais, ele faz assim, olha, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade. Olha que bonito, né? E A Caminho da Luz, lá no capítulo 24, que se chama Lutas Renovadoras, ele diz assim, em busca do terceiro patamar, né? Que é o planeta de regeneração. Olha o que ele diz, que bonito. Numerosas transformações estão aguardadas. Então, a Terra, como aquele mundo da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal. Lembra da 629 do Livro dos Espíritos? Que o ser humano ele vai tender, pela parte moral, a separar, reconhecer o bem do mal e optar pelo bem. Então, ele diz, ficarão no mundo, neste mundo, os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus. Ah, que coisa bonita, né? E também, deixa eu ver se eu encontrei em outro lugar aqui, mas acho que é isso. Na Gênese de Kardec, no capítulo 18, é um trecho longo falando da transformação do ser humano para o planeta de regeneração, e lá está escrito assim, que permanecerão aqui na Terra, quando o planeta for para o mundo de regeneração, aqueles em que a ignorância for maior do que a maldade. Porque aqueles em que a maldade ainda é maior do que a ignorância, esses serão transferidos para outro planeta, né? Então, o que Emmanuel está dizendo está absolutamente aqui, capítulo 18. Pessoal, então foi isso que eu trouxe para vocês na noite de hoje, né? E eu fico disponível, então, para a gente, viu, Ramon, agora comentar as coisas, eventualmente, se eu tiver condição de eliminar alguma dúvida, ou mesmo responder alguma pergunta, né? Estou vendo gente amiga aí lá da minha cidade, no meu centro espírita, Márcio Zilli. Agradeço a presença de todos, viu? Doutora Ivênia, então, antes da gente passar para a segunda parte da noite de Oi, hoje. Márcio. Obrigada pela sua presença. É isso, é sempre um prazer. Obrigada. Doutora Ivênia, então, antes da gente passar para a segunda O parte Centro da Espírita da noite. minha cidade, meus amigos, esse meu amigo aí, o Márcio Zilli, ele foi fundado pelo meu avô e pela família do Márcio. E tem 104 anos. É um dos centros mais espíritas, centro espírita mais antigos do Brasil. Eu sou a terceira geração, o Márcio também acho que é a terceira geração, as minhas filhas são a quarta geração, e os meus netos são aqui dessa grande família espírita daí, né, Márcio? Bom, Ramon, estamos disponíveis aí para a segunda rodada. Doutora Ivênia, então, antes da gente poder passar para a segunda rodada,
encerrar nossa gravação da parte Sim. inicial, nós queremos te agradecer Sim, pela tua vamos, claro. exposição, pelos teus estudos, pela tua disponibilidade, e fiquei com o nosso abraço, né, o nosso agradecimento. Então, vamos encerrando aqui essa primeira parte para a gente passar para a segunda parte. Muito obrigado.